Bom dia a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma reunião da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Nós estamos numa semana de Natal, uma semana de encontro com Jesus. Nada melhor do que a gente aproveitar esse momento para falar de um dos encontros de Jesus, né? O Carlão hoje vai falar sobre a passagem do jovem rico. Então teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus. E ele está numa semana justamente falando desse encontro, né? A partir de semana que vem, é a semana de Natal, né? A semana que a gente lembra sempre dele, né? Presente, ceia, não quer dizer nada. É nosso encontro com Jesus. Antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É lição 47, a grande pergunta. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 46, que diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Está em Jesus. E aí nós vamos aos comentários de Emmanuel, que diz assim: Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvir as sublimes palavras do Cristo. Não se compreendem, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvisse o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano, e põe-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhe mistura à vaidade, anulando-lhe as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes que lhe pareçam as atividades que se ajustam, na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Como nada é no acaso, né? Essa página 47 tem muita ligação com o que o Carlão vai falar hoje. E a grande pergunta vem justamente que ele faz para a gente de que Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. Como ele justamente, Emmanuel elucida aqui momentos em que, independente das ocasiões que nós estamos, das situações que nós estamos, o que nós estamos fazendo desse encontro com Cristo, desse encontro que a gente tem, a oportunidade de estar aqui nessa manhã e de colocar isso em relevância em nossos corações. Né? De não ser simplesmente palavras ao vento, e sim um convite para a transformação. E aí Emmanuel ele coloca aqui, ele já inicia falando de que a gente vai esperar ter a morte do corpo para a gente entender a real necessidade de que precisamos absorver essa essência em nós, né? De que tudo que nós estamos tendo aqui de bem precioso, que são essas palavras benditas, essas palavras de consolo, eu vou esperar uma determinada hora, ou então uma outra oportunidade de reencarnação para fazer o que tem que ser feito.
O que tem que ser aquela tem que ser agora. Esse incômodo tem que ser real, né? Outra coisa interessante que ele coloca aqui, ele faz um paralelo, né, dos nossos merecimentos, né? Então e aí ele coloca a questão de que muitas vezes a gente, quando acontecem os imprevistos, as dificuldades, né? E aí a gente muitas vezes põe culpa na preguiça, põe culpa na vaidade, põe culpa sempre no outro, mas nunca se olha para si mesmo, né? Nunca avalia a questão de que, poxa, eu estou vacilando, mas eu posso mudar essa situação, né? Eu entendo a mensagem consoladora, tanto que a metodologia de Cristo era isso. Ele não dava a resposta pronta, a resposta dele não era pronta. Ele perguntava: e aí, o que você acha? O que você faria? Como que você faria? A pessoa já sabe, né? Até porque Kardec, quando pergunta para os espíritos onde estão escritas as leis, ele deixa claro que está na consciência. Então nós temos a consciência exata do que estamos fazendo de certo e errado. E o certo já sabe de que a gente tem que continuar por esse caminho. O errado eu preciso analisar, eu preciso avaliar, fazer a que São Agostinho faz sempre, dando aquele exercício de a gente fazer a avaliação. E normalmente quando está no final do ano a gente faz isso, né? Faz as avaliações, quero 2023, mais leve, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer um monte de coisa. Mas aí quando vem o obstáculo, quando vem a pedra no caminho, a gente, vou deixar para o próximo, né? Não é assim, né? A gente tem que justamente batalhar, persistir, ter esforço. E aí ele coloca, e outro ponto interessante, só para a gente encerrar, para não alongar muito, ele fala de que não há situação, não é só porque um político ou uma pessoa que está em ascensão, ele tem mais provas ou mais oportunidades de levar a palavra do que aquele que é mais simplesinho, do que aquele que é mais humilde. Ele classifica aqui o político e o varredor. Todos, em todas as situações, temos a oportunidade bendita de trazer essa mensagem para nós. Até porque nós, em espírito, não tem cargo nenhum. Quem viu o filme do Nosso Lar, vocês devem lembrar de uma cena de André Luiz, quando lá no plano espiritual ele foi convidado para as tarefas, divisão de tarefas, e o André Luiz falando com toda empáfia, né, com toda autoridade, dizendo que eu sou médico, eu não vou varrer, eu sou médico. E aí o senhorzinho lá falou: aqui não, você não é médico dos homens. Aqui você é igual a todo mundo. Então, para a gente entender esse conceito, todo mundo aqui em espírito igual a todo mundo, com os mesmos anseios, com as mesmas dificuldades. E aqui nossa oportunidade justamente de trazer isso para aprendizado. Então vamos levar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que nos ampara e que nos protege, pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, mais uma vez aprendendo um pouco mais das lições morais que esse teu Evangelho, para que nessa semana de Natal, nessa semana em que a gente é convidado a pensar, a refletir, a praticar essas lições, esses ensinamentos, possamos internalizar toda essa energia, toda essa prática, para que a gente possa enaltecer com os nossos familiares, com a sociedade e principalmente educando o nosso íntimo. Amparo, o nosso orador, junto com a sua equipe espiritual, está ali sempre nos apoiando, para que ele possa desenvolver a sua programação, o seu planejamento, e que possamos, através das suas palavras, despertar para levar esses ensinamentos a todos, auxiliando nesse planeta em transição. Que o Senhor nos ampare e nos proteja, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos passar então para o Carlão, que ele vai falar então sobre o encontro de Jesus com o moço rico.
Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus, a sua infinita bondade, nos abençoe em mais este domingo, em que nós iremos falar um pouquinho sobre essa observação de Jesus sobre o jovem rico. Antes, colocamos uma observação que achamos pertinente para que nós possamos entender que, além desse encontro com Jesus, nos relatos bíblicos não existe nenhuma outra observação acerca desse jovem. O que foi que aconteceu com ele, né? Eu acho que é uma curiosidade que a grande maioria de todos nós que gostamos, estudamos o Evangelho de Jesus, gostaríamos de saber o que foi que aconteceu com ele, né? Por onde que ele andou, o que foi que aconteceu, a sua história, né? Mas também não nos interessa muito, porque sabemos com certeza que ele deve ter progredido bastante a partir daí, porque a oportunidade de estar com Jesus deve ter sido grandiosa. Essa chance de ter um pouco de conhecimento deve tê-lo despertado para a grandiosidade dos seus ensinos. Então a gente começa lembrando aqui, meus irmãos, que os nossos objetivos na manhã de hoje, nós vamos começar descrevendo o encontro de Jesus com esse jovem rico, conforme está no texto sagrado. Depois nós vamos evidenciar as virtudes desse jovem rico e depois nós vamos destacar a importância de uma entrega total a Jesus. Coisa que nós podemos fazer independente da nossa idade, das nossas condições. Ainda há pouco nós estávamos falando aqui da questão da nossa saúde, né? Cada um de nós temos um probleminha, né? Um tem problema do coração, outro tem problema renal, outro tem problema nos olhos, outro tem... Cada um de nós temos um probleminha de saúde, mas nada disso nos impede de estarmos aproximando de Jesus e fazermos aquilo que está ao nosso alcance para alcançarmos a glória e alcançarmos a perfeição, o que todos nós buscamos. Era o que o jovem estava buscando quando foi estar com Jesus. Ele buscava a salvação. E o que nós sabemos, a salvação nada mais é do que a perfeição. Algumas pessoas entendem que a salvação é algo instantâneo. Não é, né? A salvação é a perfeição que nós conhecemos, e a perfeição ela é escalonada, nós temos que subir os degraus, e esse esforço é um esforço diário, é um esforço milenar, é um esforço que demanda uma grande sabedoria da nossa parte e principalmente uma doação da nossa parte e uma recepção dos ensinamentos. Um crescimento gradativo de tudo aquilo que nós pudermos fazer. Pegamos do Evangelho segundo o Espiritismo uma parte que normalmente é esquecida de grande parte dos estudiosos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos lá o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Está na introdução. E a introdução é uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que normalmente a gente passa direto, né? Na introdução a gente passa direto. Então, na introdução, nós pegamos o item 14. Olha só que interessante que Sócrates escreveu. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Parece meio truncado essas observações, né? Parece, mas não é. Vamos lembrar, meus irmãos, que foi por causa de ideias como essa que Sócrates foi condenado. Por causa de informações como essa, e quem pegar lá nesse texto, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, vocês vão observar que tem um itemzinho lá que fala que onde Sócrates foi condenado por causa daquelas ideias. Ok?
é muito importante. Hoje a gente não tem espaço aqui, não temos tempo para comentar acerca disso. Mas foi por causa de ideias como essa que Sócrates foi condenado. Simplesmente porque as pessoas não conseguiram entender, compreender os seus ensinamentos. Estavam, logicamente, muito acima do entendimento, da compreensão daquelas pessoas muito turronas, muito ainda presa ao pragmatismo da vida material, às questões muito acirradas ao dia a dia. Não tinha a preocupação de vislumbrar um futuro, principalmente um futuro espiritual. Avancemos um pouquinho mais e a gente pega no Salvação dos Ricos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas no Evangelho, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 2. É curtinho. Então, aproximou-se um mancebo e disse: "Ô mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna?" Atentemos para essa palavrinha pequenininha. Que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Muitas vezes nós observamos que as pessoas, quando falam ou quando leem, costumam omitir essa palavrinha. Diz assim: que devo fazer para adquirir a vida eterna? O jovem disse: que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Aí Jesus respondeu: por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, ama a teu próximo como a ti mesmo. Notaram aí? São os 6 mandamentos que estão relacionados ao próximo. São 6 mandamentos relacionados à criatura humana com quem nós convivemos diuturnamente. Dos 10 mandamentos, 6 estão relacionados com o próximo e 4 estão relacionados com Deus. Avancemos um pouquinho mais. O moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade, que é o que ainda me falta. Notemos aí. Tenho guardado esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Por que ele fala isso? É porque a mocidade é quando nós começamos a ter uma certa compreensão. Porque na nossa meninice, até os 7, 8 anos, a gente ainda não tem a madureza para entender determinados assuntos. A gente não tem ainda a compreensão. Falta-nos uma certa vivência. Falta-nos um quê de avanço na nossa intelectualidade para que a gente possa sentir o que é que está escrito e como é que nós podemos interpretar. Então esse jovem diz: tenho guardado esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Esse guardado aí, meus irmãos, é no sentido de ter observado, de ter seguido, de ter seguindo de tal maneira que é a vida que ele está levando. O que ele falta ainda, né? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Se queres ser perfeito. É interessante que a tradução desse texto sagrado não fala se queres ser salvo. Diz se queres ser perfeito. Porque a doutrina espírita nos fala justamente disso. Que é a nossa perfeição. Lá na pergunta 115, como é que o espírito foi criado? Na condição de simples e ignorante. Na pergunta 170, em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação?
em espírito bem-aventurado, em espírito perfeito. Então, quando nós tivermos caminhado o suficiente para termos o entendimento de todas as ciências e termos praticado, termos sentido todo o bem que nós pudermos praticar e termos nos aproximado do amor que Deus tem pelas criaturas humanas, nós então estaremos no caminho da perfeição. Por quê? Porque a pergunta 169 diz que o progresso, a perfeição é quase infinita. O progresso, ele é quase infinito. Porque o progresso é infinito mesmo, só a Deus pertence. Então nós, por mais que caminhemos, por mais que subamos essa escada da perfeição, ainda estaremos longe da perfeição que Deus tem. Pois bem, se quer ser perfeito, vende tudo que tem. Porque Jesus tinha percebido naquela criatura que ele já havia alcançado um degrau bastante alto. Mas faltava a ele ainda um quê de perfeição, porque ele ainda não estava alinhado com as forças superiores. Ele ainda estava um pouco preso às coisas materiais. Ele ainda estava sentindo um alinhamento com as situações bastante ligadas a essa condição material. Portanto, ele precisava se desprender disso. E Jesus disse para ele, vá, vende tudo que tem. Mas não fica com dinheiro, né? Dá tudo para os pobres. Depois vem e segue. É aí que mora, talvez, a grande dificuldade desse jovem. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos seus discípulos, digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Essa, meus irmãos, talvez seja uma das, conforme está lá no livro dos Espíritos, da escolha das provas. E qual a mais difícil? A provação da riqueza ou a provação da miséria. E aí os Espíritos dizem que tanto uma quanto outra são todas muito difíceis. A provação da riqueza, porque ela propicia todos os prazeres que o ser humano pode adquirir. E a provação da miséria, porque ela propicia todas todos os resmungos, né? Todas as reclamações que o indivíduo possa ter. Desculpem. Então, esse jovem, ele se foi todo tristonho. Porque ele achava que Jesus pudesse ter para ele, e talvez até mesmo ele já soubesse disso. Mas talvez ele estivesse esperando que Jesus dissesse para ele algo mais simples, mais suave, mais simples para que ele pudesse seguir. Mas como Jesus disse para ele vender tudo, e ele possuía grandes haveres, ele não estava ainda devidamente preparado para se libertar. Aí a dificuldade dele. Eu acredito que cada um de nós também pudesse ter isso. O nosso grande companheiro aqui de Volta Redonda, que nos deixou, o seu Bento, dizia que a grande dificuldade do espírita, né, é enfiar a mão no bolso. Porque existe um ninho de escorpiões no bolso, né? Que é uma dificuldade tremenda de enfiar a mão no bolso e tirar alguma coisa. Tirar algum desses poucos haveres. A gente que é um pouco mais velho, né? No nosso meio espírita, eu conheço espírita que quando vai para a reunião espírita, ele não leva nada. E quando ele leva a carteira, ele leva com pouquíssima coisa, porque se tiver que dar alguma coisa, ele só dá aquilo que vem ali, né? E fala, desculpe, mas hoje eu saí desprevenido. Pode observar. Ouçam bem essa palavrinha, desprevenido. Para não dizer outra palavra.
Tem um companheiro aqui que é tão antigo de doutrina, ou mais antigo de doutrina quanto eu. Né? Nós que já passamos de mais de 50 anos de doutrina espírita, nós sabemos muito bem disso. Nós conhecemos bem essas questões. Então, meus irmãos, é difícil. E grande parte de nós não temos muita coisa, não. Grande parte de nós temos o suficiente para nos mantermos. E aí tem mais. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E aí quem comenta isso? Mateus, Lucas, Marcos. Esses três comentam essa observação de Jesus. E a gente tem que observar, lembrando que a palavra camelo tem o mesmo significado que uma corda, ou melhor, uma linha grossa, né? Uma linha grossa. Aqui no Brasil nós chamamos de cordonê, né? Aquela linha mais grossa, aquela linha de costurar saco. E nós sabemos quanto é mais difícil enfiar uma linha de costurar saco no buraco de uma agulha. Então, por que alguns escolhem a riqueza como suas provas? Porque, meus irmãos, a riqueza torna a vida da gente muito mais fácil. Não é? Ela oferece prazeres na vida. A riqueza, ela cria barreira entre as camadas sociais. Uma vez, eu fui a uma cidade, eu não vou citar qual, no aeroporto havia duas salas VIPs. Havia a sala VIP e a sala a V, VIP. O V e depois VIP. Ou seja, VIP significa very important. Ou seja, very, muito importante. Mas havia a outra sala que era very, very important. Ou seja, muito, muito importante. Entenderam? Ou seja, havia ali uma discriminação. Porque havia as pessoas importantes, mas havia as pessoas mais importantes ainda. Então há essas distinções. E o dinheiro é que proporciona isso. É o dinheiro que faz essas distinções. Então existem bairros em determinadas cidades no Brasil em que você não passa, nem que você seja um entregador. Você não passa do portão de entrada. Porque ali só entra aquelas pessoas autorizadas. Nem que você vá fazer qualquer coisa muito importante ali dentro, mas você tem que ter autorização. Então, a riqueza cria essas barreiras, cria essas distinções, né? E isso favorece o crescimento, o desenvolvimento de algumas das grandes barreiras da alma. Desenvolve as doenças da alma, que são o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Desenvolve uma coisa terrível entre nós, meus irmãos, que é esse distanciamento entre as criaturas. Nós que conhecemos bem as pessoas, sabemos muito bem das dificuldades que elas têm. Desenvolve naquele outro lá a inveja. Desenvolve a intolerância. Essa discrepância entre as pessoas vai fazer com que haja muito sofrimento. A gente vai mais adiante aqui, meus irmãos, porque o nosso tempo é curto, né? A gente vai vendo que as desculpas para não pensar no compromisso com Deus. A gente vai observando isso nas pessoas. Mesmo entre nós espíritas, lamentavelmente, meus irmãos, quantos de nós espíritas não levamos as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos para a evangelização? E aí, quando acontece alguma dessas desculpas, observe, né? Eu conheço pais que falam assim: não, meu filho é muito novo. Quando ele crescer mais um pouquinho, ele escolhe qual que ele quer. Pais espíritas, hein? Né?
Aí quando o jovenzinho está na idade de ir para a mocidade, o Felipe pode confirmar isso. Ele começa a namorar, a namoradinha dele não é espírita, então ele abandona a doutrina espírita, abandona a mocidade, porque agora ele está apaixonado. Então ele foge do espiritismo e fica longe, né? Aí ele começa a estudar, é o vestibular, é a faculdade, então ele está muito preocupado com os seus estudos. E aí é motivo para se afastar da doutrina, é motivo para se afastar dos ensinos. Aí, muitas vezes já está casado, muitas vezes já está trabalhando, né? Agora estou muito ocupado ganhando dinheiro, ganhando mais dinheiro. Então a preocupação agora é outra. Então o indivíduo vai se afastando. Então aquele jovem que tinha tudo para se tornar a sua vida mais próxima de Jesus, mais próxima de Deus, tornar a sua velhice mais aquinhoada, mais rica de Deus, ele está se afastando cada vez mais. Aí ele fica velho, os cabelos começam a embranquecer, e ele fica um pouco envergonhado, agora já estou velho, agora já estou cansado, não quero mais pensar nisso, né? E como ele não teve nenhuma estruturação religiosa, ele não sabe que ele vai ter outras vidas, ele não aprendeu que existe uma lei maravilhosa chamada reencarnação, ele não compreende que ele tem o outro lado da vida, que é o mundo espiritual, e que a nossa vivência aqui na Terra pode nos proporcionar uma vida mais suave, mais tranquila no mundo espiritual. Então agora que ele está velho demais para pensar nisso, ele acha que morrendo vai acabar com tudo, não vai ter mais problema, vai extinguir tudo, ele vai apagar, e não vai existir mais nada. Então para que se preocupar? Se não se preocupou até aquela hora, para que vai se preocupar então mais, né? E aí vem a morte. Aí já está na hora da morte. Ao longo dessa minha vida, eu tive a oportunidade de acompanhar 22 pessoas na hora do seu desenlace. Na hora, quer dizer, eu estava presente na hora da morte dessas criaturas. Algumas dessas pessoas estavam muito lúcidas. Elas estavam sabendo o que estava acontecendo. Eu digo para os senhores e para as senhoras, é muito triste. A pessoa sabe que ela está desencarnando. Ela sabe que ela está passando por uma transição. Ela sabe que ela vai deixar de respirar daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas. Ela sabe que vai fechar os olhos. E que não vai ser como nos jogos, em que vai apertar um botão e ela vai viver de novo e o jogo vai continuar. Essas 22 pessoas, o que nós pudemos fazer por elas foi orar com elas. Naquele momento final, naquele momento derradeiro. E dizer para elas, vá com Deus, siga esses mentores, amigos, esses parentes que estão aí do seu lado, né? Siga na paz. Era isso que nós podíamos fazer. Algumas dessas pessoas tiveram vidas muito truncadas, muito complicadas, muito difíceis. Algumas outras não, outras vidas foram mais suaves. Desencarnaram com câncer, por exemplo, mas estavam lúcidas. Então, meus irmãos, não deixemos para o final da nossa vida para a gente poder fazer as escolhas que precisamos fazer. A resposta de Jesus, meus irmãos, tem algo bem interessante, né? O que dizia Jesus? O que dizia a resposta de Jesus? A esse jovem que procurava a garantia de uma vida eterna, Jesus mostrou que alcançar a perfeição não vem somente por meio de boas obras. O completo desinteresse em receber algo
e se estas não forem acompanhadas pela fé e pelo amor de Deus. Porque tem muita gente, eu acho muito interessante, tem muita gente que acha que para alcançar a perfeição, basta você praticar boas obras. De vez em quando eu me assusto com um palestrante que fala isso, você tem que fazer boas obras. Mas, no final do Livro dos Espíritos, nós observamos os benfeitores espirituais nos chamando a atenção. O que nos aproxima da perfeição é o completo desinteresse, é nos desapegarmos. O que nos alivia do sofrimento após o desenlace do corpo físico, porque aí vem a diferença entre morrer e desencarnar. A grande maioria de nós morremos. Raríssimos são aqueles que desencarnam. Alguns vão morrer e vão desencarnar semanas depois, meses depois, anos depois, porque ainda vão ficar presos, aninhados naquele corpo, vendo os seus despojos se decomporem, os vermes, a podridão, e muitas vezes vão assistir àquela decomposição, porque ainda não conseguiram se desprender, ainda não conseguiram ver os benfeitores espirituais. Algumas são tiradas dali, são levadas para, são encaminhadas, vão, né, pelas suas próprias vibrações, vão para regiões, como foi André Luiz. André Luiz passou 8 anos nas regiões umbralinas. A mãe dele estava ali próximo, assistindo tudo aquilo, clamando a Deus pelo seu filho que estava ali. E, no entanto, ele não conseguia vê-lo. Ela pedindo aos benfeitores espirituais, mas os amigos espirituais dizendo, não podemos fazer nada enquanto ele não despertar. Porque havia uma necessidade dele dar o primeiro passo. Então, meus irmãos, é necessário que nós façamos esse primeiro movimento. E se nós fizermos isso enquanto nós estamos aqui, encarnados, que maravilha! Que maravilha, como aconteceu com o Bezerra de Menezes, né? Que logo depois do seu desenlace já desperta no mundo espiritual a ponto de poder assistir da janela do hospital espiritual onde foi acolhido as manifestações de carinho, as manifestações de agradecimento que ele pôde receber daquelas pessoas que foram beneficiadas por ele e que já se encontravam no mundo espiritual. É isso. É difícil. Basta que a gente aprenda a amar de verdade e se desinteressar pela matéria, pelos bens materiais, a buscar Jesus na sua plenitude. Isso é importante. Outro ponto, meus irmãos, acompanhada pela fé e pelo amor de Deus. É interessante que grande parte de nós ainda não conseguimos vislumbrar a verdadeira fé. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, você tem fé? Porque tem pessoas que realmente têm fé, mas a fé está guardada numa caixinha de joias. Aí na hora do sofrimento, na hora da angústia, na hora daquele sufoco, ela vai, abre a caixinha de joias e se investe com a fé. Eu nunca me esqueço de uma senhora, grande amiga depois da minha mãe, Dona Marinha. Para ela mostrar que ela tinha fé, ela abria uma caixinha de madeira que ela tinha e tirava o véu e colocava em cima da cabeça. Ela mudava, as feições dela se transformavam e ela aparentava uma feição santificada, né?
colocava a mãozinha, fechava levemente os olhos e a gente via ali, não mais a Dona Marinha, mas a Santa Marinha. Ali nós víamos uma senhora fervorosa. Tem pessoas assim, meu irmão, que só nesse momento que ela manifesta a sua verdadeira fé. A fé não é isso. A fé, ela é raciocinada, conforme os amigos espirituais nos ensinam. A fé, ela vem do raciocínio. Você crê porque você compreende. Você crê porque você sabe. Você crê porque você aceita o grande poder de Deus, que está acima de qualquer poder que algum de nós possamos ter. É assim que a gente vai crescendo e avançando. Então, desenvolver esse interesse, meus irmãos, é de grande importância para que a gente possa avançar cada vez mais. É difícil? É difícil? Né? Então, tem que começar a treinar. Eu vou passar um dever de casa para vocês. Pega aquela roupa. Eu tenho certeza que todo mundo tem uma roupa que gosta muito. Uma roupa que está guardada lá no guarda-roupa, que talvez nem sirva mais. Mas que você está esperando emagrecer um pouquinho para poder voltar a usar. Mas isso não vai acontecer. Né? Talvez ela esteja até um pouco desbotada, esteja amarelada pelo tempo, qualquer coisa assim. Né? Pega isso. Limpa direitinho, arruma direitinho e faça uma boa ação. Ah, mas isso aqui é a lembrança que eu tenho de não sei o quê. Desprenda-se disso. Desprenda-se. Vamos treinar isso. Né? Eu tenho algumas coisas lá que de vez em quando eu faço isso. Umas camisas. Ah, isso aqui é da formatura, isso aqui é não sei o quê, isso aqui é... De vez em quando eu me libero de uma dessas coisas. A minha mulher, se ela estiver assistindo, ela não está lembrando, ainda tem um guarda-roupa. Eu nunca tive tanta roupa quanto eu tenho agora, né? Então, eu estou fazendo um esforço de, cada vez que eu compro uma roupa nova, eu estou me liberando de uma roupa velha. Tá? Cada vez que eu compro um sapato novo, eu estou me liberando de um sapato velho. Então, vamos procurar fazer isso, né? É difícil? É difícil, né? Mas, para não acontecer como tem acontecido com alguns desencarnados, que vão perturbar os familiares, porque estão doando as suas roupas, estão doando os seus sapatos, estão usando as suas joias. E é terrível. Né? Aqui nessa casa mesmo, nós tivemos algum tempo atrás uma senhora que estava com grandes problemas obsessivos, provocado por quem? Pela sua avózinha. Pela sua avó. Simplesmente porque ela estava usando uns colares. E toda vez que ela usava o colar, ela se sentia mal, sentia dor de cabeça, sentia dor pelo corpo, sentia isso, sentia aquilo, tinha náuseas, tinha não sei o quê. Aí, muitas vezes passava ela a tirar, não melhorava. E aí, aconselharam para trazer essas peças para o centro, para benzer. Né? O seu pai que veio acompanhando essa senhora. Pai do nosso amigo Altamiro, nosso irmão Altamiro. Porque falaram lá, né, que eram as vibrações daquela senhorinha que estavam ali naquelas peças, aquelas joias. Então, meus irmãos, mas o que adiantava benzer? Não adiantava nada. Vamos orientar essa vozinha que estava no mundo espiritual, vamos orientar essa jovem que está encarnada. Então é isso que a gente tem que fazer. Avançando aqui, meus irmãos, esse jovem, ele precisava de um novo ponto de partida. Porque ele já tinha um. Qual era o ponto de partida dele? A anterior era conhecer os ensinamentos, os mandamentos. E já estava seguindo.
Ele precisava submeter-se agora, humildemente, à soberania do Cristo. É o que nós precisamos fazer. Nos entregar ao Cristo de coração. Né? É o que nós estamos precisando fazer. Então, obedecer a uma nova obra que deve ser praticada. E essa nova obra é a de seguir intempestivamente o caminho traçado por Jesus. É por aí que nós vamos trabalhar. Seguir humildemente a soberania do Cristo. É isso que nós estamos trabalhando, precisamos fazer cada vez mais, né? Então, quando Jesus disse para ele, né, que ele deveria obedecer aos 10 mandamentos de Deus, e aí Jesus relaciona aqueles 6 que eu comentei, né? E aí, quando, uma vez que ele já estava obedecendo todos eles, ainda restava algo para fazer, vender tudo, dar para os pobres, ou seja, se desprender dos bens. E aí aquilo mostrou a fraqueza desse jovem. Então, na verdade, a riqueza era seu Deus. Por isso que Jesus nos fala que não se pode seguir 2 deuses. Deus e Mamon. Mamon é o Deus da riqueza. Né? E esse jovem estava transgredindo o primeiro mandamento. O primeiro e maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Só que não é amar a Deus sobre todas as coisas. Só. É amar a Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, com toda a tua força. Compreendeu? Ou seja, não é somente amar, mas é amar de todo o espírito, de toda a alma, de toda a força e de todo o coração. É por aí, meus irmãos, que muitas vezes a nossa grande dificuldade. Ao ver o jovem indo embora, Jesus olhou para os seus discípulos e disse a famosa frase: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha que um rico entrar no reino dos céus. Aí nós já explicamos o que significa esse camelo aí, né? E aí os discípulos ficaram espantados, né? E caramba, é difícil então entrar no reino do céu mesmo, né? Os próprios, aqueles que andavam com Cristo. Porque, meus irmãos, aqueles eram homens muito brutos ainda, né? Embora tivessem sido escolhidos por Jesus, mas foram escolhidos por Jesus pela sua simplicidade, pela sua determinação no trabalho. Porque eles abandonaram tudo que tinham, né? Eles abandonaram todas as coisas, porque eles estavam ali seguindo, para seguir Jesus. Eles abandonaram tudo para seguir Jesus. Então a palavra, a resposta do Filho de Deus foi simplesmente assegurar a vida eterna para todos. E a vida eterna, meus irmãos, todos nós a temos, de uma maneira ou de outra. Aqueles espíritos anteriores também têm a vida eterna. Agora, é muito melhor nós termos a vida eterna num plano superior. É por isso que nós temos que trabalhar. E a gente só conquista a vida eterna no plano superior se subirmos os degraus da perfeição. Por isso que está lá na pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Do átomo ao arcanjo. Essa subida, meus irmãos, porque nós passamos lá pelo reino mineral, navegamos lá pelo reino vegetal, estagiamos no reino animal, estamos hoje no reino animal, estamos caminhando para o reino angelical. E vamos nos demorar muito no reino angelical para nos tornarmos cada vez mais perfeitos. Mas vai depender do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa determinação. É assim que a gente vai conseguir vencer as nossas imperfeições. É por isso que na pergunta 919, item A, o nosso querido Santo Agostinho nos ensina a maneira correta de nos conhecermos, de saber quem somos,
E como é que nós podemos trabalhar as nossas defesas espirituais? Nos conhecendo, entendendo quem somos, compreendendo a nossa caminhada e vivenciando as experiências para sermos cada vez mais esse ser que Deus quer que sejamos. Porque Deus nos criou para a perfeição, meus irmãos. Deus não nos criou para o sofrimento, para a angústia, para a miséria, para a dor, para o sofrimento. Ninguém foi criado para isso. Deus nos deu o livre-arbítrio para subirmos e não para patinarmos nessa terra de dor e sofrimento, não. Deus criou esses mundos maravilhosos que existem, que viajam pelo universo, cheio de beleza, para aqueles espíritos que alcançam esses degraus superiores. Agora, se nós quisermos continuar patinando nessas esferas inferiores, problema nosso. O livre-arbítrio está aí. Nós temos liberdade para plantar, mas somos obrigados a colher aquilo que tivermos plantado. É a nossa caminhada, meus irmãos. A pergunta que muita gente faz, se é preciso doar dinheiro para ser salvo, em virtude dessa observação de Jesus. Não? E aí a Bíblia diz que Jesus amou o jovem rico, pois ele realmente estava se esforçando para servir a Deus e alcançar a perfeição. Por conta disso, Jesus mostrou para o jovem a área que ele teria que tratar para se tornar um espírito perfeito. Jesus deu de bandeja para ele a receita para ele alcançar a perfeição. Aqui, meu jovem, só te falta isso. Vá, vende tudo que tem, dá para os pobres, depois segue. Talvez muitas pessoas devem ter pensado, ele entregaria tudo e depois iria seguir Jesus. Mas não, provavelmente Jesus poderia ter dito para ele, em outras palavras, para ele seguir os mandamentos, fazendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo, sem ter que caminhar como os discípulos estavam caminhando. Talvez em outros lugares, praticando os ensinamentos de Jesus em outras áreas da sua cidade. Porque de vez em quando eu ouço pessoas assim, falam, né? Ah, eu gostaria muitíssimo de ir lá para a mansão do caminho trabalhar com o Divaldo. Para quê? Já tem muita gente lá. Aqui em Volta Redonda você pode fazer a mesma coisa. Né? Ah, eu queria muito ir lá para Uberaba trabalhar com o Chico. Para quê? Faz um trabalho aqui. Ah, eu vou mandar dinheiro lá para fulano e tal, lá para Beltrano, para a cidade e tal. Para quê? Aqui em Volta Redonda tem tantas instituições de caridade, tantos lugares aqui que você pode prestar um serviço. Robson, dá um apoio, por favor. Dá um apoio para aquele senhor. Tá. Então, tem tantas instituições já de caridade que prestam serviço, né? E que podem fazer o trabalho, então não tem necessidade de você sair daqui, viajar, ir para outro lugar, se mudar para outro lugar para você. Se você está morando aqui, é porque aqui é o seu lugar. É aqui que você tem que trabalhar, é aqui que você tem que viver, é aqui que você tem que prestar o seu socorro. É aqui que está a sua vivência. É aqui que estão os espíritos com quem você tem que conviver. É aqui, meus irmãos, que nós temos que mostrar aquilo que Jesus nos ensinou. Então, faça isso. Né? Por exemplo, algum tempo atrás, um amigo me convidou para ir lá para a Somália. Né? Carlão, a nossa equipe está precisando de um biólogo. Nós vamos lá para a Somália, vamos trabalhar lá, não sei o quê e tal, nós vamos ficar lá um ano. Você não quer ir com a gente? Eu falei, não, tem muita coisa para fazer por aqui. Não, mas vai ser muito importante, não sei o que e tal, não arranja outro.
outro biólogo, outra pessoa que esteja disposta aí. Eu acho que não é o momento de eu sair daqui, eu tenho muita coisa para fazer. Eu fiquei muito tempo afastado daqui de Volta Redonda, fazendo os trabalhos que eu achei que era importante fazer, agora eu estou aqui. Então o que eu vou fazer na Somália? Um país que está em guerra, sendo que aqui eu posso ser mais importante, posso ser mais útil. Então, são coisas assim, sabe? Aí, de repente, ele vai e me fala, né? O seu salário vai ser $20 mil a cada 3 meses. Então, não é questão de dinheiro. Não é isso que eu quero. Não é isso que me apetece. Não é isso que mexe comigo. Não é isso. Então, já mexeu, falou em dinheiro, então não é mais importante. Então são coisas, meus irmãos, que algumas vezes você ouve as pessoas falando que vai trabalhar em tal lugar se assim, em isso, em aquilo, e aquilo outro, não sei mais o que, em outro país, e vai ser missionário, e aí a gente fica pensando, poxa vida, maravilha. Aí o que está por trás disso? Será que é beneficência? Será que é caridade? Será que é amor ao próximo? Ou será que é questão financeira? A gente não quer julgar, mas por experiência própria, pela experiência que eu passei, pelo convite que eu tive, então, você tem que pensar. Outro ponto importante aqui, esse jovem precisava vencer o amor ao dinheiro, ao seu patrimônio, né? Essa talvez é o porquê da sua prova. E aí em Efésios, Paulo nos afirma lá no capítulo 2, versículos 8 e 9. Como Deus é misericordioso e ama demais a humanidade, Ele salva o ser humano apesar dos seus pecados. Porque são essas oportunidades que Deus está nos oferecendo sempre, para que nós possamos caminhar, né? Então, nesse quesito da salvação, a quantidade de dinheiro que uma pessoa possui ou doa é totalmente irrelevante. E para nós espíritas, dinheiro independe para nós conseguirmos a perfeição. Muita gente conseguiu a perfeição sem despender uma única moeda, né? A gente lembra a viúva que doou 2 moedas enquanto aqueles homens doavam mão cheia de dinheiro lá na casa do Pilatos. E quem Jesus chamou a atenção? Para os discípulos. Aquela viúva. Ela está doando muito mais, porque ela está fazendo um sacrifício. E há o velho ditado, né? O pouco com Deus é muito. Afinal de contas, não há como comprar a perfeição a não ser com esforço, dedicação e estudo constante de todas as ciências, sendo a mais importante a do bem, do amor ao próximo, da caridade e do perdão incontável. Lembra? Jesus dizendo, não é só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Não? O perdão incontável. É por aí que a gente vai conseguindo lançar. Então, para alcançar a perfeição, é preciso amar a Deus acima de tudo. E nada mais importante do que seguir a Cristo. Né? Porque nós só podemos conseguir alcançar a Deus seguindo a Cristo. Em muitos momentos, Cristo tem que fazer isso. O cristão, né, tem que fazer escolhas difíceis. Para seguir Jesus, como abrir mão do dinheiro, relacionamentos amorosos, relacionamentos com a família, né? Exemplo aí, a Jônia de Cusa, que teve que ver o seu filho sendo sacrificado. Ela foi sacrificada. Francisco de Assis passou uma vida de miséria, de sofrimento e tal. Abriu mão da sua riqueza, ele que era um jovem rico. Ele também era um jovem rico. Abriu mão de toda a sua fortuna para poder seguir o Cristo. Então, alguma coisa na vida do ser humano, meus irmãos, que faz violar os princípios do Cristo, a gente deve se afastar imediatamente, porque vai nos afastar da vida futura. Então, ao fazer isso, o servo do Senhor deixará bem claro que realmente o ama.
mesmo que aos olhos humanos esteja perdendo algo importante. No final das contas, tudo que importa é realmente amar a Deus. E aqui uma palavrinha importante. Tem muita gente que pensa que isso é fanatismo. Não é. Amar a Deus, meus irmãos, é a coisa mais importante. Tem muita gente, eu ouço mesmo quando esse espírito está falando assim, não, isso aí já está virando fanatismo. Dá vontade de dar uns cascudos nessas criaturas. Isso é idiotice. Fanatismo é outra coisa. Fanatismo é outra coisa. E para a gente caminhar para o encerramento aqui, meus irmãos. E como diz a palavra do Senhor, se algo te faz pecar, arranque isso da tua vida e jogue fora. Está em Mateus capítulo 5, versículo 29. É muito melhor perder algo nessa terra e manter-se a caminho da perfeição, do que descer para as esferas inferiores do mundo espiritual e perder longo tempo. O jovem rico falhou no teste de Jesus, porque apesar de amar o Senhor, ele amava ainda mais o dinheiro. Ao perceber isso, Jesus recomendou que antes de segui-lo, o jovem rico abrisse mão daquilo que o prendia ao estágio inferior do seu dinheiro. Ao abrir mão de suas riquezas, o jovem provaria que realmente amava a Deus acima de todas as coisas. Infelizmente, ao descobrir o sacrifício que teria que fazer, o jovem se entristeceu e desistiu de seguir o Cristo, apesar de não seguir os mandamentos. Né? O dinheiro era a maior prioridade daquele jovem. E ele não estava pronto ainda. Né? E aí, meus irmãos, para a gente encerrar, de que necessita o Espírito para ser salvo? Né? Primeiro, a verdadeira caridade e entendimento de Jesus, conforme está no pergunta 886. Né? Lembram? Lembram? Pergunta 886 tem que saber de cor e salteado. O Espírito tem que saber de cor e salteado. Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios, perdão das ofensas. Tá? São essas três medidas que nós precisamos ter de cor e salteado. Né? Buscar o próximo, matar a sua fome, matar a sua sede, vesti-lo, ajudá-lo na habitação, assisti-lo na saúde e visitá-lo na prisão. Isso aí, essa receita quem dá é Jesus. Quando foi que te vimos com fome? Quando foi que te vimos nu? Quando foi que te vimos com sede? Né? Então, é isso que Jesus nos afirma. Né? E as condições? Caridade em primeiro lugar, porque ela abrange todas as demais virtudes, né? Humildade, brandura, benevolência, indulgência, justiça, e porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. E aqui, antes da gente encerrar tudo, meus irmãos, só um lembrete. Em raros momentos nós vamos ver Jesus atendendo no varejo. Né? Esse é um momento. Porque Jesus atendeu sempre no atacado. Né? 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. Basta a gente saber na multiplicação dos pães. Lembra? 3.000 pães, 4.000 pães, 5.000 pães. E aqui Jesus atende no varejo, esse jovem. Jesus não podia perder tempo, ele só teve 3 anos de mandato. Ele não tinha velocidade para se locomover de um lado para o outro, porque ele andava a pé. No máximo, ele andou de burrico. Né? Então Jesus não podia perder tempo. Nesse jovem, Jesus conhecia a sua índole. Jesus sabia da sua fraqueza como conhece as nossas fraquezas. E Jesus queria dar uma lição aos seus discípulos. Aí Jesus deu logo um checkmate. Seu objetivo, claro, rápido. Né? Deu logo um checkmate no jovem. E aí esse jovem, lamentavelmente, perdeu a oportunidade. Quem sabe, nós não sabemos bem, mas quem sabe ele tenha aprendido a lição e ter aproveitado mais adiante. E a gente encerra agora agradecendo a atenção de vocês, desejando um feliz Natal, um ano de 2023 cheio de trabalho,
cheio de progresso, cheio de luta, cheio de autoconhecimento, que tenhamos muitas oportunidades, né, para a gente poder vivenciar essa experiência com Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar sempre voltar essa casa aqui para estudar, para trabalhar. Muita paz para todos. Felipe, muito obrigado. Nós que agradecemos, né? Carlão já é de casa há bastante tempo, né? Então, é assim, quando a gente fala de mocidade, é que tem propriedade para falar sobre mocidade, né? Tanto que criou a nossa mocidade daqui da Associação Espírita de Allan Kardec, a nossa MEDAC, né? Então, aproveitando, né, já queremos agradecer novamente a todos que colaboraram para nossas cestas de final de ano, para a entrega vai ser esta semana. Então, agradecer a todos que dedicaram, a todos que auxiliaram, a todos que se doaram, todas as contribuições. Valeu muito a contribuição de vocês para o sucesso desse trabalho, né? Nós vamos dar recesso de algumas atividades da casa, né? Voltamos em janeiro. Essa semana é uma semana natalina, mas as palestras vão ter suas atividades normais, tá? Não temos recesso. Inclusive, é uma semana especial, porque na quarta-feira nós vamos ter a Abimailton, que vai falar com a gente um tema também, o cristão e o mundo, vai falar sobre o tema, falando da mensagem de Cristo. E no domingo, que é dia de Natal, vai estar aberto aqui, né? Até brinquei que se quiser trazer rabanada, se quiser trazer as coisas para trazer. Mas quem vai estar aqui com a gente é o Guilizone. Guilizone vai estar aqui com a gente também para falar da mensagem de Natal. Então, nossa semana está bem rica, então o convite está sendo feito, né? Então, fiquem atentos. O pessoal da internet também não vai ficar órfão, vai ter também exibição no Facebook. Quando não der para a gente exibir no YouTube no dia, a gente exibe no próprio dia seguinte, na segunda-feira. Então, está todo mundo contemplado, né? Então, agradecemos a participação de todos. E lembrando também que na segunda-feira também o Altamira não está de recesso. O plantão de passe está acontecendo às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Então, vamos levar nossos pensamentos. Agradecer ao amigo mestre Jesus pela oportunidade bendita de estarmos aqui nessa manhã de aprendizado, de reflexões, para que a gente possa despertar nessa mensagem consoladora, aproximar-nos do encontro desse Evangelho redivido em nossos corações, para que a gente possa semear em corações da família, em corações da sociedade, mas principalmente auxiliando o nosso íntimo. Que o Senhor nos ampare, nos proteja diante desse exercício da tarefa consoladora e que possamos, nesse momento, em mecanismos de pensamentos, auxiliar aqueles irmãos aflitos, aqueles irmãos em estado de perturbação, em sofrimento, para que a gente possa, em nossa singela ação, oferecer o consolo, para que a gente possa continuar trabalhando, auxiliando esse planeta em regeneração. Que o Senhor nos ampare e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, aproveitando, gente, já que nós estamos na semana de Natal, né? Dar um bom Natal para vocês, um Natal de encontro com Cristo, né? Que a gente possa se encontrar na quarta-feira, às 19h30, e no domingo também, às 9 horas. Tenha todo mundo um bom dia. Quem desejar um passe, só aguardar que serão chamados, tá? Bom dia a todo mundo. Irmãos, eu quero dar só uma noticiazinha. Eu quero agradecer o espírito bondoso do nosso querido amigo, que foi palestrante nessa casa durante muitos anos,
Dr. Joel Alves de Oliveira, que esteve nos ajudando no decorrer da nossa palestra de hoje. Não sei se vocês perceberam, mas estava um pouquinho diferente, né? Então, era o Dr. Joel que estava aqui do nosso lado, nos auxiliando. Que Deus possa nos abençoar a todos e abençoar